Fala, revenda. Fala, revenda. Boa noite a todos. Sou o Ricardo Pires aqui para mais um aulão do Clube Petro. Hoje, dia 11 de agosto, 8 horas da noite. Queria agradecer cada um de vocês que está aí no horário certinho aí para mais um aulão. E hoje vai ser um aulão bem bacana, bem interessante, até porque nós, revendedores, podemos aí ter uma mudança, de certa forma, relevante no nosso segmento, que, para quem ainda não se atualizou, ontem o governo, ele aprovou uma medida provisória liberando os postos para vender combustíveis de outras marcas e comprar etanol direto na usina. Isso, a primeira ordem, assim, parece que pode interferir bem no nosso negócio, mas até então são muitas suposições, muitos cenários aí que nós ficamos imaginando. E ontem caiu como uma bomba, assim, em diversos grupos de WhatsApp que a gente participa, diversos revendedores com dúvidas. Nós tínhamos um aulão programado para hoje, acabamos que, vamos fazer uma alteração na agenda, buscar alguns especialistas do mercado para nos ajudar a desvendar um pouquinho dessas possíveis mudanças que teremos no segmento. Para isso, eu vou chamar daqui uns minutinhos nosso grande amigo RJ, professor Luiz Henrique Sanches também vai estar aí conosco, e também o doutor Marcelo, a doutora Paula, do escritório Bela Torres Dias também, para a gente pegar um pouquinho também da área jurídica também, para entender e tirar dúvidas de vocês, revendedores. Queria também hoje mandar um abraço para lá de especial para os revendedores ali da região de Patinga, no Vale do Aço, que eu estive lá hoje com diversos revendedores, a convite do Minas Petro, com Cadu, Paulo Miranda e Cleiston e diversos outros revendedores ali também da região, onde acabou que o assunto entrou também essa medida provisória, mas, assim, muito ainda sem saber o que pode de fato ocorrer, né? Mas queria dar uma boa noite aí para a Rede ML do Rio de Janeiro, está aí conosco, Taylor, lá de Barão de Cocais, da Rede Bestman, está aí sempre com a gente, Taylor, Érica Coelho, hoje surgiu o seu nome lá, Érica, depois eu vou te ligar aí, tá? Paulo Camargo está aí, Jorge, Ediane, Edmar, doutor Rezan, Postos, lá do sul do Brasil também, está aí com a gente, Postos Toscan também está aí, gente. Edivaldo, lá de Santana de Ipanema, da Lagoas, está aí com a gente. Magno Xavier, obrigado, Magno, aí, por participar aí conosco. Estela Mares, de Campo Grande. Borja está sempre aí com a gente. Marcelo Borja, aí está fazendo, nesse momento, aí ministrando um curso de aperfeiçoamento para técnico de lubrificação. O Wilber também está aí. Honra te receber, o Wilber, presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis lá de Tocantins, está aí com a gente também prestigiando. Obrigado, Wilber. E Mara da Revenda, tem muita gente que está chegando, Posto Didi de Turmalina, Minas Gerais, aí, bacana, obrigado. Nosso amigo Carlos Bispo, Posto Central de Barro, no Ceará também. Eduardo Pinheiro Borges, Eduardo, um abraço, cara. Saudades aí da sua família, do seu pai, seu Haroldo, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. RJ deve conhecer aí, vamos chamar RJ aproveitando. Ô, RJ, você conhece o seu Haroldo lá de Parnamirim? Rapaz, conheço de academia. É mesmo? É forte na academia.
Eu frequentava uma academia que ele frequentava lá, ficava impressionado. Eu falei, meu, não acredito. E ele pegando peso maior do que os que eu pegava, eu morria de vergonha, né? Esperava ele terminar o exercício dele para fazer o grande Haroldo. Eduardo é uma referência da revenda aqui no Norte e Nordeste, viu? Que bacana, RJ. Ô, RJ, acaba que hoje eu cheguei numa correria, gente. A RJ ele já estava pronto para tomar as rédeas hoje do aulão e pode tomar aí, RJ. A casa é sua. Acabei chegando em cima da hora. Eu vim de Ipatinga para cá, acabou, foram aí quase 150, 200 quilômetros. O RJ, fiquei um pouco desconectado hoje. E aí, o que a revenda está falando aí dessas mudanças? Um pouquinho, quais as preliminares aí, meu amigo? Olha, já recebi ligações perguntando, já posso comprar etanol da usina? Mas, olha, é complicado porque são dois temas importantíssimos. Tanto a questão da bomba de outra marca dentro das bandeiras, como a venda direta de etanol. A venda direta de etanol da usina não é nada novo, já existe usina vendendo por liminar, a gente não percebeu nada de muito diferente. Tem vídeos no canal do RJ, tem aulões falando sobre isso já desde o ano passado, sobre esse tema, então não é nada novo, não é uma coisa que vai movimentar muito. A grande novidade desse negócio é que dentro dessa liberação apareceu ali o TRR, um outro player, né? Porque uma das grandes preocupações é justamente essa questão da logística e botaram um operador logístico forte aí no RJ, então vamos combinar assim, que você me ajuda aí a direcionar, até porque eu acho que você está até mais atualizado do que eu aqui, meu caro. Você me ajuda aí, a gente vai fazendo esse bate-papo aí. Eu vou chamar aqui também uma grande referência, eu confesso que eu ainda pessoalmente eu não tinha conversado, e hoje naquela correria também acabei através de áudio, hoje a gente acaba conhecendo através de áudio, né, RJ? O mundo mudou, mas eu queria chamar o professor Luiz Henrique Sanches. Boa noite, professor, tudo bem? Acho que está mudo. Ele está mudo, professor. Sem áudio. Deixa eu fazer, enquanto ele regulariza o áudio, eu vou chamar aqui o doutor Marcelo Della Torres. É que a gente não está ouvindo, não, professor. Depois, dá só uma conferida no áudio, que eu vou chamar aqui o... Dá uma mexida aí, verificada aí, Luiz. Beleza. Boa noite aos nossos amigos gaúchos aí do escritório Della Torres, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, RJ. Professor Luiz Henrique aí, que eu faço leituras diárias lá no LinkedIn dele. Aproveito muitas colocações dele, Ricardo. Que bom, doutor. E, professor, sempre ali tem acho que é uma referência grande. Eu também acaba que eu vinha me conectar com ele através do nosso amigo RJ, mas eu também sigo no LinkedIn, também já havia ouvido e visto alguns materiais ali, principalmente com o RJ, alguns vídeos, algumas discussões ali sobre nosso setor. E vai ser uma grande... Acho que vai ser bem bacana o bate-papo hoje, até porque, doutor, hoje tem muita gente com dúvida. Hoje, quando eu estava lá no evento, lá em Ipatinga, do Minas Petro, muita gente estava com dúvida. Eu tenho um contrato, será que eu posso comprar de outra distribuidora já? Eu estou assinando um contrato, o que eu tenho que ficar atento? Então, eu pensei ali no senhor, pensei aí no escritório Della Torres Dias e queria te dar a voz aí para você apresentar toda a equipe e também pudesse também apresentar para nós, revendedores, para quem ainda não conhece o escritório, doutor. Fique à vontade. Bom, Ricardo, o nosso escritório ele tem sede no Rio Grande do Sul e, através da parceria com o Clube Petro, hoje a gente advoga em todo o Brasil.
A gente é um escritório altamente especializado na defesa dos interesses da revenda e, principalmente, nas dúvidas que envolvem contratos com as distribuidoras. Aqui é a doutora Paula, minha sócia, também atuante na área de postos de gasolina. Doutora Edneia, também minha sócia, atuante na área trabalhista de postos de gasolina, né? E a gente tem aí uma experiência, como tu bem sabe, né, Ricardo? Eu estava contando ali para o RJ e para o professor Luiz Henrique que eu operei postos durante 14 anos, né? Atualmente não tenho mais postos, mas tenho uma carteira aí de mais de 300 postos na assessoria e a gente tem muita experiência nos contratos. E hoje, assim como então tem um lugar no céu, né? Hoje, como o RJ falou, o WhatsApp e o telefone exclusivamente sobre MP, né? O áudio do professor já voltou? Acho que voltou, tá ouvindo? Voltou. Eu acho que eu que estava sem o áudio aqui um pouquinho. Obrigado, doutor. Marcelo, a gente vai falando aí, vamos debatendo sobre o tema. E, professor, agora o áudio está funcionando. Eu estava dizendo aí que eu comungo aí das suas opiniões, dos seus materiais, apesar de a gente ainda não ter feito um bate-papo antes aí do aulão, com calma, mas eu sou um fã do seu trabalho, sigo no LinkedIn, já assisti diversas lives, uma vez lá atrás, o senhor tinha feito uma no Facebook também, na época eu tinha assistido, tinha gostado caramba dos posicionamentos, e eu queria também que o senhor se apresentasse aí também para quem ainda não o conhece, para todo mundo ficar conectado na mesma página. Obrigado pela presença. Tá. Obrigado vocês pelo convite. Eu me auto-intitulo um executivo pato, né? Pato é aquele que nada, voa e anda, mas tudo mais ou menos, né? Eu trabalhei em distribuidora, em refinaria, operei posto, fui diretor de destilaria, fui responsável pela área de lubrificante da Ipiranga. Desses 40 anos aí, eu já fiz de tudo no setor, né? Mas ajuda, porque eu tenho uma visão do todo, né? Eu comprei petróleo, operei refinaria, trabalhei em distribuidora, e, inclusive, eu acho que esse vai ser um momento muito bom aí para passar informações para o pessoal, porque com a venda das refinarias para entes privados, o mercado muda totalmente, né? Não tem mais preço único só, cada refinaria vai vender por um preço diferentes para clientes diferentes. Então, vai ser importante o pessoal entender como é que funciona a cadeia, né? Para ver como é que essas alterações podem impactar o seu negócio. O professor, eu acho bacana até assim, acho que a gente vai falar muito aí também sobre as usinas nessa nova mudança do posto comprando direto da usina. Eu queria também até dar a voz aí ao nosso amigo RJ, se ele quisesse fazer a coordenação aí dessas principais mudanças para a gente debatendo, porque eu acho que ele está até um pouco mais conectado. Hoje eu ouvi muito no Minas Petro, ali tem algumas considerações até que o Paulo Miranda ali passou no evento, mas eu preferia até pelo RJ estar mais estudado e conectado. Se ele quiser também ficar à vontade, RJ, de coordenando assim, os temas, a gente vai fazendo esse debate, pode ser? Vamos embora, vamos começar. Pessoal, o motivo desse aulão, na verdade, é levar os prós e contras dessa MP que foi assinada hoje. A medida provisória ela tem poder de lei imediato, a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial. Doutor Marcelo, se eu falar alguma besteira, pode corrigir na hora, viu? E com isso, dá uma acelerada num processo que já estava sendo discutido em audiência pública na ANP, que são duas pautas importantíssimas, que é
a venda direta de usinas para os postos de combustíveis e a possibilidade de venda de produto de uma outra distribuidora dentro de postos bandeirados, como a gente conhece. Tá? E antes de passar logo o primeiro questionamento, vou fazer aqui o professor Luiz Henrique. Só dar um alô para a galera aí, meus alunos do Senai, que vieram participar aqui do Sayonara, a Raíssa. Depois dá um ok aí que eu vejo vocês aí. Obrigado por vocês estarem aí. Vão aprender muito sobre logística hoje. Então, professor Luiz, a gente já conhece muito da sua opinião, da sua visão, né? Você teve de todos os lados da operação da cadeia, desde postos até usinas e até distribuidoras e refinarias. Qual é o maior impacto? Né? Vamos começar pela bomba de marca própria dentro dos postos bandeirados, né? Isso vai gerar impacto no mercado, isso vai baratear o preço, que é o principal fator. Quando você conta para uma pessoa, um consumidor, que isso é para baratear o preço, todo mundo apoia, todo mundo, ótimo. Quando você explica a logística do mercado, as tendências do mercado, o consumidor fica em dúvida. Esse é o primeiro questionamento, e só já acrescentando, como que um posto vai comunicar para o seu consumidor, por exemplo, vou usar aqui a marca BR, que até um dia desse era pública, vai entrar num posto BR e vai adquirir gasolina de outra marca, talvez que ele nem conheça, o consumidor nem conheça. Como comunicar isso de forma efetiva? A palavra é sua. Tá. Deixa eu investir aqui 5 minutos para tentar contextualizar a posição das distribuidoras no Brasil em relação ao que acontece no mundo. Talvez ajude a gente a entender. No final da Segunda Guerra Mundial, o petróleo tomou uma importância estratégica, porque os Estados Unidos e a Inglaterra através do Oriente Médio, tinham reservas muito grandes de petróleo, e a Alemanha, a Itália e o Japão não tinham nada e sofreram muito por causa disso. Então, o mundo todo descobriu que petróleo era um negócio estratégico que ganhava a guerra. Que no Brasil não foi diferente. E aí lançaram a campanha do Petróleo é Nosso. O Getúlio Vargas, muito preocupado, era o gaúcho mais mineiro que eu conheci, que eu ouvi falar, né? Ele era muito preocupado, porque, afinal de contas, quem estava mandando no mundo naquela época eram os Estados Unidos, e junto com a Inglaterra. Então, o Getúlio ficou assim, como é que eu vou nacionalizar 5 das 7 irmãs, agora com os Estados Unidos mandando em tudo, e eu vou para eles, toma e vai para casa? Não é assim, né? Então, o Getúlio conseguiu convencer o pessoal que deveria criar a Petrobras, mas não ter monopólio. O pessoal não aceitou a ideia de não ter monopólio, e eles negociaram, então, que as distribuidoras ficariam. Então, criou-se esse cartório, não cartório no mau sentido, não, cartório no bom sentido, um cartório em que as refinarias só poderiam vender para as distribuidoras e os postos só podiam comprar da distribuidora. Isso é uma coisa que só existe no Brasil, porque a maneira que um produtor tem de atingir o consumidor é ele que define, não é uma lei. Né? Então, criou-se, né, margens tabeladas bem generosas, com garantia de retorno do investimento de 13% ao ano, e fecharam o clube. Tanto é que a Petrobras só conseguiu entrar na distribuição 20 anos depois. Quer dizer, para você ver como é que o clube era forte. A única entrada que teve foi a Gulf, que não queria ficar mais no Brasil, e o governo obrigou a Ipiranga a comprar a Gulf para não deixar essa passar de 50% de participação do mercado e criar um caos aqui no Brasil.
E tinha algumas pequenas distribuidoras aí, que umas foram aparecendo, outras já existiam, mas que não interferiam no negócio. Então, as distribuidoras passaram a ter uma posição muito mais preponderante no mercado do que efetivamente são. Até porque a marca pertence normalmente a quem produz e não a quem distribui. Né? Por exemplo, você vê os supermercados tentando fazer marca própria e não conseguem. Né? Mas as distribuidoras conseguiram. Né? E agora elas começam a perder um pouco dessa posição. É por isso que algumas estão tão interessadas em comprar refinaria. Porque elas sabem que sem ter refinaria não sobrevive. Até porque quem garante que o árabe lá na Bahia não vai fazer uma distribuidora e vender mais barato para a distribuidora dele do que para a dos outros? E aí, quem tiver um posto que não seja da bandeira do árabe? E se a Ipiranga comprar a refinaria lá do Rio Grande do Sul? Quem garante que ela vai vender para todo mundo pelo mesmo preço? E se a Raiz comprar do Paraná? O jogo agora começa a ficar bonito, como é no mundo todo. Então, todos esses movimentos estão tirando um protagonismo das distribuidoras que, na verdade, elas não deveriam ter tido nunca. Logicamente, garantindo que a função delas é importante como operador logístico. E também como desenvolvedor de novos negócios e também como fortificador da marca, porque, apesar de não ser verdade, a quem adultera não é a distribuidora, quem adultera é o posto. E, quer dizer, eu até brinco que o posto adultera os maus postos e as más distribuidoras, tá? Os maus postos adulteram, mas não sonegam. E as más distribuidoras sonegam, mas não adulteram. Então, isso vai ter uma toda reorganização. Quer dizer, e, obviamente, quando você acende a luz da festa e vamos reorganizar, alguém vai perder um pouco e outros vão ganhar. E é isso que eles estão reclamando. Agora, eu acho que eu conheço, por exemplo, na Argentina, você tinha, por exemplo, um posto grande com 2 testeiras. Eu trabalhei na refinaria de Manguinhos, que era da Repsol, que tinha comprado a IPF. Eu ia muito para a Argentina, você tinha posto lá que você tinha uma testeira IPF e uma testeira Austral. Então, quando você entrava naquele posto de estrada, então isso era direto, você entrava lá e optava. Dizia, eu quero IPF, que é mais bonitinho, né, mais legal, um pouquinho mais caro, ou eu quero Austral, porque Austral é mais barato e não tem serviço, não tem nada. Eu acho que isso que vai acontecer. Agora, botar uma bomba diferente debaixo de uma cobertura que tem uma textura com uma marca e um totem com uma marca, isso pode fazer uma confusão. E acho que é válido, quem quiser deve fazer, mas se eu tivesse um posto que estivesse indo muito bem com uma marca forte, eu não faria isso, porque poderia não só não ganhar novos clientes, como perder aqueles que estavam lá porque confiavam na marca. Verdade. E aí a gente entra justamente nesse ponto, professor, da questão da marca, né? Como é que vai ser esse relacionamento com as distribuidoras? Dá a palavra, então, para o doutor Marcelo, a doutora Paula, e aí, não sei se vocês já tiveram acesso à MP, rolou nas redes sociais um texto, não sei dizer se é verídico, mas é bem próximo do que estava sendo proposto. E, doutor Marcelo, juridicamente, como é que a gente pode interpelar aí? Como é que a gente pode entender essa medida provisória nesses 2 pontos? Nós tivemos acesso ao texto da medida provisória, mas não temos ainda hoje a certeza de que esse texto é o oficial, porque ele foi assinado hoje às 10 horas pelo presidente e vai ser publicado no Diário Oficial de amanhã. Mas é que nem tu disse, né, Roberto? Ele é muito próximo do que se esperava, do que se sabia. Eu olhei para ele, confesso, com bastante desconfiança.
não estou bem certo de que esse texto, de que essa medida provisória vá ser aprovada no Congresso, e muito menos de que ela vá trazer os benefícios que talvez o governo, talvez o presidente espere. Em relação à regulamentação das bandeiras, ele abre uma brecha jurídica, porque hoje a lei do petróleo determina ou o posto está vinculado a uma única bandeira, ou ele é bandeira branca. Ostenta a marca própria, né, Ricardo? Bandeira branca já está sendo superado. Ou ele ostenta a marca própria, ou ele está vinculado a uma única bandeira. Se for aprovado no Congresso os termos da medida provisória, nós vamos ter um terceiro tipo de posto de gasolina, mas que vai nascer, porque esse texto, essa condição jurídica não afeta em nada os contratos vigentes, né? O contrato vigente hoje não vai ser alterado. Quem estiver assinando um contrato semana que vem, dificilmente, salvo raríssimas exceções, vai ter poder de barganha de chegar para a distribuidora e tirar a cláusula de exclusividade. E aqui no texto da medida provisória diz: o governo libera multimarcas, mas observados os termos do contrato particular entre as partes. É uma faculdade, né? Então, dificilmente uma distribuidora, pelo menos as maiores, vai ter essa disposição de contratar com alguém e deixar que esse alguém ostente sua bandeira, mas tenha a liberdade de pegar combustível de uma segunda bandeira. Acho. Ou seja, doutor Marcelo, os contratos que estão vigentes vão ter que ser cumpridos da forma como estiver lá. A maioria, eu acredito que a maioria das distribuidoras coloca cláusula de exclusividade dos contratos. 100%. 100% das distribuidoras colocam cláusula de exclusividade. Ou seja, a partir de amanhã, quando a MP for editada, né, quando ela for publicada no Diário Oficial, eu posso sentar, algum revendedor pode sentar com a distribuidora, propor um novo contrato, quem não tem o contrato, ou quem está com o contrato vencido, o AVC, pode já propor um novo contrato, e nesse contrato não pode rezar uma cláusula de exclusividade. Tem que ter nesse contrato, ou não ter a cláusula de exclusividade, ou já propor essa possibilidade dele trabalhar com outra bandeira. Essas são as hipóteses. Aí vem a minha pergunta, doutor. Quanto tempo a medida provisória tem validade até ser votada no Congresso? Porque você já disse que acha muito difícil passar no Congresso. Eu concordo com você. Você falou agora, realmente é um texto que vai, se passar, vai ser alterado em diversos pontos, e vai ter os lobbies dos interessados, vai ter toda aquela confusão, aquela coisa toda. Mas se, vamos só supondo, né? Quanto tempo essa medida provisória vai valer? Porque se eu fechar um contrato hoje, vamos supor que ela já estivesse valendo, fechei um contrato de 5 anos com a distribuidora, permitindo a bandeira colocar uma bomba de marca própria dentro do posto. Aí vence-se o período da medida provisória, é muito comum aqui no Brasil acontecer, não é votada no Congresso e ela perde a validade. Como é que ficam esses contratos e qual a sua opinião sobre isso? A medida provisória, ela atualmente é regulamentada pela emenda constitucional número 32. Ela tem um prazo de validade inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, mediante justificativa. E vamos lá, é um prazo de 120 dias. Tem uma regrinha processual ali no período de recesso do Congresso, não se conta os dias, mas, em suma, 120 dias úteis. Bom, aprovado pelo Congresso a medida provisória. Beleza, altera os dispositivos da lei do petróleo e segue o baile conforme ela está determinando, flexibilizando a normatização da bandeira e permitindo compra de etanol direto pelo revendedor, pelo TRR.
Agora, se o Congresso, a pergunta que você fez, se o Congresso não convalidar, não aprovar isso no prazo de 120 dias úteis, daí o Congresso tem uma obrigação, fazer me fugiu o termo agora, um decreto legislativo estabelecendo a regra para quem usou desse dispositivo legal durante esses 120 dias e agora ele não existe mais porque ou não aprovaram ou transpôs o tempo. Eu acredito que até isso aqui virar uma lei efetiva, ninguém vai se arriscar muito. Até a questão da própria compra do etanol, imagina uma grande rede de postos aí, que nem a do Ricardo, vai lá e compra a produção de uma usina inteira. Hoje está permitido pela medida provisória. Mas, e se ela não aprovar? Como é que fica a questão? Ali o José Luiz está perguntando a questão tributária. Pelo texto aqui que se tem, o imposto federal vai ficar obrigatório para a usina e o ICMS vai ser obrigatoriedade do comprador, ou do posto, ou do TRF, enfim. Nesse caso aí, professor Luiz, nesse caso aí, não é você trocar poucos agentes que recolhem ICMS para dezenas de milhares de agentes? O Estado pode, o Estado vai aguentar, o Estado consegue fazer isso? Olha, a questão tributária do etanol é um circo de horrores. Quando a Constituição de 88 acabou com o imposto único e introduziu o ICMS para empoderar os estados, né, adotou a figura do contribuinte substituto. Então, nesse caso, nós temos por exemplo, no caso da gasolina e no diesel, você tem a refinaria, a distribuidora e o posto. Cobrar do posto é muito difícil. Naquela época já eram mais de 30 mil, hoje são mais de 40, né? É muito difícil. Então, as distribuidoras eram algumas confiáveis, mas se imaginava que podiam surgir novas distribuidoras não confiáveis. Então, era mais razoável colocar tudo na refinaria por margem presumida. E vem funcionando assim perfeitamente. Mas na questão do etanol hidratado, eles ficaram pensando o seguinte: quem é que pode sonegar mais? A usina ou o distribuidor? Né? Porque nos dois casos tem sonegadores. Né? Então, no caso do ICMS, eles resolveram dividir. Né? Só que a regra para você abrir uma distribuidora é 4,5 milhões de capital e um tanque de 700 mil litros. Quer dizer, qualquer bandido bota um testa de ferro lá na frente, que no Rio tem uma distribuidora que a diretora é a mãe do cara que tem 82 anos. Né? Imagina, 82 anos, ela vai ser presa por sonegação. Então, as distribuidoras sonegam, fazem um dinheiro, fecha, some e não... Depois veio o Temer, né, para aumentar o PIS/COFINS, e ainda fez isso com PIS/COFINS também, botou metade não, 0,13 num e 0,11 no outro. Né? Então, toda vez que você explita o recolhedor, você aumenta a capacidade de sonegação. Né? Eu acredito que se ficar tudo na usina seria melhor, na destilaria, por uma questão muito simples, porque a destilaria tem o que perder. Quer dizer, uma destilaria hoje, de um porte razoável, você não faz por menos de 500 milhões de reais. Então, se o cara sonegar, ele pode até levar tempo, mas ele vai acabar perdendo alguma coisa para pagar aquilo. Agora, uma distribuidora, que é um telefone, uma mesa e uma sala alugada e um tanque de 700 metros cúbicos, não tem o que perder. Então, eu acho que a tributação deveria ficar sempre em cima de quem tem o que perder, e não aquele que não tem que perder. E agora, imagina ficar no posto. Quer dizer, o cara está lá com um posto pequenininho, está quase quebrando, porra, mais uma dívida ou menos uma dívida para ele não vai mudar nada. Então, eu acho temerário, eu acho que o governo está interferindo em coisas que não deveria interferir. Isso aí deveria ser feito por pessoas que conhecessem mais o assunto. Eu escrevi uma carta para o Bolsonaro, aliás, de 2.000 palavras, que é o máximo, né? Tentei explicar, mas é óbvio.
A minha deve ser mais do que uma de 1 milhão que ele recebe, ele não deve ter dado nem bola. Mas eu acho que foi uma bola fora isso, sim. Se botar no posto, para mim, é uma tragédia. Vai faltar fiscal para fiscalizar. Professor, eu queria tirar algumas dúvidas com você, até por experiência de infraestrutura. Estou vendo aqui que tem muita gente falando, será que os postos, por insuficiência de tanque, vão deixar de oferecer alguns combustíveis? Outros falando justamente isso. Mas o posto tem que ter tanque separado. Hoje no Brasil, até a título de curiosidade, com dados aqui da ANP, a gente tem em média 73 mil litros de média, mas isso acontece muito porque a rodovia joga lá para cima, enquanto a Raízen, que você tem ideia, tem 91 mil de média, a Bandeira Branca tem 65 mil. Então, acaba a Bandeira Branca, marca própria, né? Vamos valorizar. E o marca própria hoje tem, em média, 9,7 bicos por posto, Petrobras 13, enfim. Será que na prática, beleza, essas mudanças a gente fica com receio, a gente fica preocupado ali, será que o motorista ele vai chegar no posto, vai ter mais de uma variedade, a gente tem que ver questão contratual, a gente tem que se proteger também nos novos contratos, mas na prática, a gente tem infraestrutura no posto para fazer essa divisão? Não, não tem. Não tem, até porque é o seguinte, né? As distribuidoras colocam a tancagem no posto, né? O mínimo necessário, né? Elas se aprimoraram na logística, porque capital de giro tem custo, né? Então, elas nem elas querem ter capital de giro e nem querem que o posto tenha, né? Então, elas colocaram a tancagem mínima necessária. Se for surgir mais um produto, terá que ser colocado mais um tanque. Acho pouco provável que uma distribuidora que queira vender spot vá fazer esse investimento. Eu vou botar um tanque lá e quem me garante que esse cara vai continuar comprando de mim ou não vai comprar de outro? Então, ele vai ter que ter um contrato com duas. Quer dizer, eu acho muito difícil, né? E na prática, professor, só uma coisa. Você não acha que o revendedor... Vamos pensar o lado do revendedor. No contrato atual, ele não pode fazer isso. Vai ter que ser um novo contrato. Mas será que, ao firmar o novo contrato, ele não vai preferir ser marca própria? Olha, ele vai ter comprar de todos e o tanque já está pronto? O que eu acho, Ricardo, que a coisa mais séria que aconteceu com a revenda nos últimos anos foi a demonização dos postos marca própria, né? Criou-se um estigma de quem tem uma marca forte é honesto e quem tem marca própria é desonesto. Óbvio que em pequenas cidades, lá a garantia sou eu, o revendedor é conhecido, mas nas cidades grandes, na estrada, é isso, né? Se você tiver com a sua família no meio da estrada, que você nunca passou, e resolver abastecer um posto marca própria, a tua mulher te joga a bolsa na tua cara e fala, tá maluco, rapaz? As crianças aí vão dormir na estrada. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a ANP melhorar a sua fiscalização, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem posto marca própria e vende pelo mesmo preço dos bandeirados. Por quê? Porque lá ninguém adultera, porque se for adulterado vai preso. Aqui a fiscalização é deficiente, né? Sempre a ANP apresenta números maravilhosos. Aí no dia seguinte a gente vê na televisão 5 postos fechados e tal. Então eu não consigo entender por que 98% dos postos estão ok e todo dia na televisão aparece um que adultera. Quem está mentindo aí? Alguém está mentindo, né? Então, essa fiscalização precária, né? E aqui no Rio até é comum, porque você pega um estagiário de engenharia química e bota para fiscalizar um posto do terceiro comando, onde os traficantes lavam dinheiro. Imagina o cara quando chega lá para pegar a amostra, o traficante fala para ele, olha, a tua amostra já está aqui, leve e vai embora. É óbvio que não é assim. Você vai fechar um posto do traficante? Nem a PM entra. Se ele chamar a polícia diz, aí a gente não vai porque é área de risco. Mas o fiscal estagiário da ANP entra. Pô, para com isso, né? Então, eu acho que os postos... primeiro tem que melhorar a fiscalização, né? Para todo mundo poder praticar um preço parecido.
e não haver mais essa desconfiança. Essa foi a grande demonização que fizeram. E a mídia, eu não sei com que interesse, né? Mas ela contribui bastante para isso, né? Porque quando tem um posto de marca famosa, eles mostram o chão do posto na hora de fechar. Quando é um posto de marca própria, eles fazem questão de mostrar a testeira, né? Então, acho que tem que melhorar a fiscalização. Agora, também tem que ter uma legislação que feche mesmo, né? Outro dia eu estava vendo um posto lá em Santos que a cada semana ele fica 3 dias fechado. Aí, obviamente, isso não dá. Eu acho que a gente precisa melhorar as ferramentas de controle, né? Aliás, né, eu já estou tão velho que eu fiz parte da CPI dos combustíveis de 2003. Nada do que a gente propôs lá para melhorar foi feito até hoje. Está tudo como estava, desde 2003. Tu sabe, Ricardo, nós temos, assistindo a nossa live aí, o Antônio Salles, presidente lá do Rio Grande do Norte, o seu Eduardo Pinheiro Borges, que tive o prazer de conhecer tanto numa reunião lá no Palácio do Planalto quanto lá em Natal, estive na terra lá do Roberto lá, o Nélio Vanderlei está nos assistindo, e esse pessoal todo tem contribuído, e nós fizemos aí uma comissão com uns 10 presidentes de sindicatos e tivemos umas 2 ou 3 vezes lá no Palácio do Planalto para tratar desse tema. E o governo nos surpreendeu como está desinformado sobre a indústria do petróleo, sobre a revenda de combustíveis. Ficamos profundamente surpresos. Eu, né, opinião pessoal, eu fui apoiador do presidente Bolsonaro, mas no segmento de combustível, a sua equipe, eles estão extremamente desinformados. Eu acho que a medida provisória foi uma jogada política para trazer um certo barulho e que não vai ser efetivada. Ela está muito precária de conteúdo, muito precária das questões que o professor Luiz Henrique falou. Nós já não conseguimos, o governo, os estados não conseguem fiscalizar do jeito que está estruturado há muitos anos. E vamos lá, está estruturado há muitos anos e não é um sistema de todo prejudicial. Tem falhas? Tem, mas de um jeito ou de outro está funcionando. Tem que melhorar muito? Tem, mas funciona. Temos aí, divulgado essa semana, pela Fé Combustíveis, a estimativa de sonegação de combustíveis. Valores absurdamente astronômicos, né? Tem que mudar, como o professor disse, tem que mudar, tem que melhorar a legislação? Tem, mas o governo tem que se apropriar das informações de forma melhor, tem que conhecer o que está mexendo de forma melhor, mais profunda, né? E não só através dos meios políticos, porque quem está lá na ponta é a revenda, quem sofre o pênalti é a revenda, quem sofre a concorrência desleal é a revenda, quem sofre a fiscalização é a revenda, né? E a questão das distribuidoras, se não me engano, foi o presidente Antônio Salles que me falou, ou me comentou, o Brasil foi estruturado geograficamente para ser uma única empresa a explorar as refinarias. Geograficamente, nós não temos refinarias adequadas para atender todo o Brasil se for desmembrado da Petrobras. Isso tudo é uma coisa de infraestrutura que tem que ser vista antes de sair mexendo no mercado. Não dá para chegar a alterar a regra, a legislação para o posto, se o problema não está no posto, não está na revenda exclusivamente. E eu, né, advogo há 20 anos no ramo de combustíveis. Para mim, hoje, com todo o respeito, professor Luiz Henrique, para mim, hoje, o problema maior na indústria do combustível reside muito nas distribuidoras. Temos uma altíssima concentração, 65% do mercado nacional, em 3 empresas. Vocês acham que essas 3 empresas brigam entre si para o mercado? Não. Olha,
Se a região é mais tua, se a região é mais minha, daí o Roberto sabe bem como é que funciona isso, né? Porque ele tem uma visão até mais apropriada que minha sobre o consumo, né, Roberto? Eu queria trazer 3 pontos, 2 que você mencionou e um que o professor Luiz Henrique Sanches mencionou. O primeiro do professor Luiz, sobre a questão da imprensa, né? Eu tive um contato muito forte com o pessoal da Louis Dreyfus, que é uma empresa de commodities francesa, se eu não me engano. Eles compraram a usina, esqueci agora o nome da usina ali, de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Me fugiu aqui o nome da usina, quem for do RN que lembrar aí, fica entre Areis e Goianinha. E eu tive um contato muito forte, até mesmo por questão de fornecimento de combustível, ela consumia, em média, 1,5 milhão de litros de óleo diesel por mês, entre frota própria e terceirizados, e eles estavam querendo modificar a forma de abastecimento. Eu tive muito contato, adentrei na usina, conheci a usina como nunca, e uma vez, numa dessas conversas, ele me disse uma coisa que ficou guardada. Ele falou, olha, a Louis Dreyfus, no mundo todo, ela paga empresas para buscarem notícias que possam comprometer a empresa. Quando acontece alguma coisa, eles agem muito fortemente na imprensa, através de sua assessoria, para tentar diminuir. É aí onde o cameraman, professor Luiz, recebe a ordem, o filme esse posto, mas não mostra a marca. Uhum. Tá? Tu filma isso aqui, mas não mostra o nome. Fala para o repórter, não fala isso, né? E aí existe uma questão muito forte dessas grandes corporações, essas grandes empresas, que precisam zelar pelo seu nome e sua marca. Claro que isso seja feito de forma aberta, sem combinações escusas. Todo mundo tem o direito de se defender. Todo mundo tem o direito de chegar lá, eu sou o patrocinador maior da TV tal, chega lá, a TV vai falar mal de mim, né? Então, isso é normal, isso é o famoso lobby, né? E os outros 2 pontos que o doutor Marcelo levantou, o primeiro é essa questão dessa concentração imensa que tem no Brasil. E eu tenho dito para todo mundo, olha, o erro do governo está sendo em atacar o fim da cadeia, né? Eles estão remediando a dor de cabeça, não está se buscando o que é que fez, o que é que causou a dor de cabeça, né? A gente está tomando Tilenol, a bem da verdade, a gente está tomando Tilenol. Essas ações são ações que vão gerar pequenos impactos, vão fazer mais poeira do que, enfim, limpar a estrada. Nós temos um grande refinador, nós temos 3 distribuidoras que detêm mais de 70% do mercado, e a gente tem 42 mil postos revendedores que distribuem. Como que a concorrência vai ser feita dessa forma? Como vamos ter uma concorrência se você tem um refinador, o cara que define o preço, que decide quanto vai ser, e pronto, e acabou. Não tem como fugir disso. E o segundo ponto, eu sou amplo crítico de Bolsonaro, votei nele, acho que o governo de 2019 foi um governo muito bom, mais do que eu esperava, mas durante a pandemia ele se perdeu e continua se perdendo. Porém, a gente tem que levantar o seguinte ponto, e eu quero ouvir a opinião de vocês. Nunca antes, vou parafrasear o 9 dedos, nunca antes na história desse país, um presidente da República chegou na televisão e disse: os impostos são altos. Pessoal, vamos baixar o ICMS. Pessoal, não dá, vamos fazer alguma coisa. Quantas e quantas vezes Bolsonaro vem à tona porque ele é pressionado? É um presidente que foi eleito pelas redes sociais e ele acompanha essas redes sociais, ele mede essas redes sociais. E quanto de pressão ele está sofrendo em relação a isso e por que a revenda não consegue gritar junta para chegar até ele. A gente fala, olha, o presidente não ouve. Ele
foi uma comissão lá, ele não vai ouvir. Agora você consegue imaginar 42 mil postos, tweetando, mandando WhatsApp. Desses 42 mil, bota aí a 10 funcionários cada posto, 420 mil pessoas mandando nas redes sociais, o trend topic vai subir lá para cima. E eles, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. A gente não está ouvindo o canal correto. Então, a gente tem essa deficiência de lobby. As grandes corporações pagam por esse lobby. Aí, Roberto, no governo federal. Deixa eu te falar uma coisa. Não, pode falar. Eu sou da época do Gil Ciufo, né? Eu era gerente de vendas quando o Richardson do Vale, aqui no Rio, que tinha uma rede de postos, eu tinha ordem expressa do presidente da Ipiranga, se fosse almoçar com ele, avisar que ele queria ir junto, que era vice-presidente da Fé Combustíveis. Duvido que no passado nenhum presidente faria nada, não divulgaria nada sem ter o presidente da Fé Combustíveis do lado. Hoje, não tive. O Sindicom, que agora é um monstro de três cabeças, né? Porque tem o IBP na parte técnica, tem o sindicato no Brasilcom e tem o lobby no combustível legal, né? É extremamente bem preparado, com pessoas bem formadas, com informação, gerando papers, gerando papéis, gerando os estudos, para subsidiar. Eu mesmo, na época que eu fui do Sindicom, a gente ia a Brasília. Foi na época que estava abrindo o mercado de lubrificante e a gente achava que ia ser asfixiado pela Argentina. Quando fez o mercado comum, o Mercosul, né? Eu ia quase toda semana para a Argentina com outros amigos para falar com o ministro, falar com deputado, jantar com um assessor de deputado, para explicar, para fazer um trabalho técnico, para mostrar o que eles estavam fazendo, né? Eu tenho a impressão que hoje a revenda está se apoiando muito em políticos. Apoia lá um deputado tal. Aliás, e não tem sido feliz nos deputados que apoiam, né? Porque os últimos estavam sempre envolvidos em problema, né? Eu acho que está faltando, né, uma maior força técnica, com dados, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, como é nos países em desenvolvimento, o que está acontecendo, porque o governo ele não tem equipe para todo mundo. Um deputado ele pode ter 30 assessores, mas nenhum deles está ali para entender de nada. Todos eles estão ali para fazer favor para eleitor e conseguir mais votos. É difícil você ter um PhD em alguma coisa assessorando um deputado. Não é isso que eles têm que fazer. Então, se o deputado tiver que tomar uma posição, ele precisa ser bem informado pela classe. E eu não vejo isso hoje. Tá? Eu não sei se eu estou sendo injusto, que nos bastidores estão acontecendo mais e eu não estou vendo, eu posso estar sendo muito injusto, né? Mas eu não vejo isso. Então, eu acho que a revenda cresceu, mas perdeu preponderância no cenário. Tá? E a gente sempre... Eu me lembro que quando eu estava no Sindicom, era Sindicom, Fé Combustíveis, Petrobras e CNP. Eram 4 forças. Então, a gente sempre 3 se juntavam para ferrar um. Se a Petrobras queria aumentar o preço, era Fé Combustível, com o Sindicom, com o CNP, para segurar a Petrobras. Se o CNP queria fazer alguma coisa muito forte, era a Petrobras. Agora não. Agora a Fé Combustível passa ao largo. Quer dizer, a Fé Combustível não, estou sendo injusto. Os revendedores, que são 42 mil, com 15, 20 postos, Ricardo, eu não sei quantos, com 20... funcionários por posto, eu não sei se esse número é maior, mas são no mínimo 800 mil funcionários, que com mulher e filho são 3 milhões de votos. E vão 3 caras do combustível legal lá e faz a cabeça e o cara faz o que ele quer. Eu acho que está faltando representatividade. Precisaria capacitar mais, né? Capacitar mais e depois atuar. Também não adianta atuar sem capacitar. Né? É isso aí. Doutor Marcelo? O que o professor Luiz Henrique falou agora, eu tenho vivido nos últimos 2, 3 anos na PL. Nós temos ido com uma certa frequência a Brasília para tratar assuntos da revenda.
pessoal que eu citei antes, o Wilber Tocantins, o Eduardo do Sindipetro Serra Gaúcha. Nós temos ido a Brasília com extrema dificuldade porque não há uma união. A Fé Combustíveis foi recebida no Palácio do Planalto através de uma audiência que eu consegui com a Casa Civil, e não foi fácil fazer o convite para a Fé Combustíveis comparecer. Os sindicatos, 10 sindicatos brasileiros se empenham, e temos uma desunião extrema na revenda, extrema. Eu trabalho diariamente com postos. O cara prefere quebrar do que dar razão ao seu colega. O cara prefere quebrar ajudar um colega. E isso é um fator que determina, né? Porque nós tivemos aí, um pouquinho antes da pandemia, oportunidade de fazer um trabalho técnico, um trabalho um tanto quanto político, de apresentar lá para o Planalto questões da revenda. E faltou subsídio, faltou retaguarda, né? E eu concordo com o professor Luiz Henrique. Lá, combustível legal, esse cara faz lobby lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles apresentam algo para eles muito mais elaborado do que toda a quantidade de 42 mil postos no país. Isso é uma grande verdade. Doutor Marcelo, eu queria só fazer um comentário e citar um exemplo que eu acho uma pérola, né? Você sabe que as distribuidoras compram combustível, independente da temperatura que eles estejam, a nota fiscal é emitida a 20 graus. Como elas sempre carregam o caminhão, sempre não, mas a grande maioria, né, das vezes, se carrega o caminhão a temperatura acima de 20 graus, né, em boa parte do Brasil. No Nordeste, acho que o ano todo, né? No Sudeste, 90% do tempo, né? Centro-Oeste também. Então, as distribuidoras, elas vendem um volume maior do que compram. Correto? Isso dava um nó na contabilidade. E as secretarias de Fazenda resolveram ver qual é esse ganho aí e taxar de ICMS. Então, hoje tem um tal de fator de correção de volume em que o que a distribuidora compra dividido por esse fator, e ela paga ICMS sobre um volume maior do que compra. Então, mas ela está pagando um imposto sobre um ganho que ela teve, que o posto não teve ganho nenhum com isso. Quem ganhou foi a distribuidora, então ela está pagando um imposto sobre um ganho extra que ela teve. Se você entrar na planilha da Fé Combustível, está lá o fator para cobrar como custo. Isso não é custo, cara. Isso não pode ser repassado para o revendedor. O revendedor que comprou a 25 e vendeu a 25, ele não teve ganho de temperatura. A distribuidora que comprou a 20 e vendeu a 25 teve. Mas o imposto que a distribuidora teve sobre esse ganho, que não repassou para o distribuidor, é pago pelo revendedor. Isso é surrealista. É muito surrealista. Mas olha, pessoal, muitos questionamentos aqui sobre a venda direta. Por exemplo, o Antônio Bruno, como vocês acham que o pequeno proprietário de postos deve fazer para comprar diretamente da usina? Difícil, pois as usinas vendem antecipado milhões de metros cúbicos. O Fred perguntou aqui também. A compra pelos revendedores junto às usinas não fortaleceria somente as grandes redes? Como operacionalizar todo o processo de aquisição, carga, transporte, qualidade e descarga nos menores? A experiência no ramo, as duas perguntas já trazem em si a resposta. O pequeno não vai ter acesso a esse benefício. As grandes redes, talvez, mas acho que nem elas, porque as distribuidoras de grande porte, médio porte, compram milhões de litros antecipados. Doutor, eu queria só... A questão do etanol também não vai ter um impacto real, pelo menos nesse momento. Se a medida provisória vir a alterar definitivamente a lei do petróleo,
talvez, nesse momento, até o final deste ano, até porque tem uma disposição ali na medida provisória, que o etanol só a partir de dezembro, né? Mas eu acho que, na prática, essa liberação de compra de etanol muito incipiente. Um ou outro revendedor, uma ou outra rede, a grande massa da revenda não vai ser beneficiada por isso, não, RJ. Ô, doutor, eu queria até completar, até para o professor Luiz Henrique nos dar também a colaboração, o seguinte: hoje em São Paulo tem 173 usinas aqui. Eu estava lendo pelo site aqui algumas informações da origem das usinas. Minas, 44, Goiás, 40, Paraná, 29, Alagoas, 26, Mato Grosso do Sul, 23, Pernambuco, 17, Mato Grosso, 18. Hoje, nesse emaranhado logístico que é o Brasil, professor, as distribuidoras acabam fazendo esse meio-campo do frete, proporcionando que estados não produtores tenham também competitividade, correto? E como que ficaria isso assim? Primeiro, muito se diz que as distribuidoras não estão preparadas para atender o posto final, até pela quantidade de boca de descarga, né? Segundo, o posto, eu, por exemplo, na minha rede, quando eu compro etanol, eu compro 5 mil litros num posto, deixo esperar assim, uns 4 dias, compro mais 5 mil litros. Eu não teria capacidade de comprar um caminhão fechado. Será que nesse meio do caminho não vai surgir também um outro elo que é a transportadora para fazer esse meio campo? Ô, Ricardo, acho que sim, porque, veja, eu fui diretor de uma destilaria que tinha mais ou menos uns 30 postos ao redor dela. Ao redor que eu estou te dizendo é menos de 30 quilômetros de distância, né? Mas que essa destilaria, ela vendia para uma distribuidora, a distribuidora andava 300 quilômetros, depois trocava a nota e voltava a 300 quilômetros, né? Então, quer dizer, voltava a 270, né, se fosse do mesmo lado, ou 330 se fosse do outro lado da distribuidora. Então, esses postos, né, vão ter vai acabar o famoso passeio do álcool, né? Então, isso vai ter uma redução de custo, né, que vai dar competitividade para a destilaria concorrer com a distribuidora. Até porque a distribuidora faz carga completa, né, otimiza a frota, e a destilaria vai entregar um produto só, né? Eu acho que no futuro, as destilarias que forem mais inteligentes vão botar tanque lá de outros produtos e vão usar como base, viu? Mas eu acho que, por enquanto, não vão, não. Então, esses caras, né, esses postos que, logisticamente falando, talvez a destilaria encher caminhão para a destilaria é moleza, né? Fazer mais uma plataforma de carregamento ou duas, né? Uma destilaria de médio porte aí custa 500 milhões de reais para fazer. Quer dizer, você botar mais 1 milhão aí numa plataforma, caminhão compartimentado, eles podem contratar os mesmos que as distribuidoras compram e sai com 35 mil, 5 mil para cada posto, vai e volta. Então, acho que quem se mostrar capacitado vai ser. Agora, posto que tem marca, né? Ostenta a marca, e posto que tem contrato, obviamente eles não vão vender, porque os principais clientes dele vão continuar sendo as distribuidoras, né? Eles não vão abrir guerra, né? Eles vão vender para posto de bandeira branca, né? E que é uma coisa interessante, porque eu acho que vai até ajudar as distribuidoras, porque hoje quem está atendendo esse mercado tem muita distribuidora aí pequena que compra e não recolhe a sua parte do imposto, divide a sonegação com o revendedor, né? E ganha dinheiro e o revendedor ganha. Se a usina for fazer isso direto, ela não vai sonegar, ela não vai dividir. Ela pode dar uma parte, lógico, ela pode vender mais barato, mas ela vai considerar que tem que pagar os impostos todos, né? Então, eu acho até que isso moraliza. Eu estava falando no começo que eu acho que sempre o contribuinte substituto da cadeia tem que ser alguém que tenha o que perder, né? Por isso que as trades
tem que pagar antecipado. Porque chega lá uma trade, lá da Arábia Saudita, chega aqui no Brasil, faz uma importação de 5 bilhões de litros. O cara pega o avião, vai embora e acabou. Então, eu acho que quem tem que ser contribuinte substituto é quem tem o que perder. E acho que os postos que estão perto das usinas vão poder. Mas é uma questão, como disse o doutor Marcelo, é uma questão pequena. Eu acho que nesse momento não é mais oba-oba do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, a gente tem o seguinte cenário. As regiões próximas das usinas vão ser beneficiadas com a diminuição do passeio do etanol. Isso é fato. A preocupação que eu levanto agora, para todo mundo que está assistindo, muita gente ainda é preocupada com essa questão de fechamento de carga, de operador logístico, isso já existe em interior. Eu vejo muito no interior. Um revendedor mais financeiramente mais estável tem caminhão, e aí ele sai procurando os outros revendedores para fechar a carga dele. E ele acaba fazendo frete, compra outro caminhão, aí de repente ele já está procurando preço na distribuidora e já chega para o outro, ó, eu tenho esse preço aqui, vamos comprar. E aí começa a fomentar esse tipo de mercado. Isso aí é normal, isso aí vai acontecer. O que eu quero levantar é o seguinte, e aí quero ouvir a opinião dos dois, e de Ricardo também, se possível. Você tem uma produção de etanol, você tem uma demanda por ele. Você não está aumentando a oferta, mas você vai aumentar a procura. Ou seja, vamos supor que aqui no Rio Grande do Norte, Pernambuco, por exemplo, tem 20 distribuidoras que atuam lá. De 20 distribuidoras vai passar para mais de 1.000 postos clientes. Eu sou um usineiro, eu tenho uma usina. Eu só vendia para 20 CNPJs, agora eu posso vender para mais de 1.000. Quando eu aumento a procura, a lógica da economia é que o preço sobe. Eu tenho mais gente querendo comprar, eu tenho mais gente querendo aquele meu produto. Quando a distribuidora chegar, olha, eu quero comprar aqui 2 milhões, espera aí, calma aí que eu tenho para quem vender, não preciso vender mais só para você, não. A minha pergunta é, dentro da nossa realidade, se isso acontecer, o preço vai realmente cair mesmo? Porque a parte logística já ficou clara. Quem está perto da usina vai comprar etanol mais barato. Isso aí é fato. Mas e a questão da oferta e da procura? Ou seja, quando você dá às usinas a possibilidade de vender para diversos agentes, será que eles não vão botar o pé na mesa e vai dizer, não, agora o preço que eu quero é esse aqui? Roberto, você já deve ter ouvido eu falar, né? Eu acho que a gente precisa separar bem o que é valor, o que é preço, o que é custo, né? Valor é quanto o cliente está disposto a pagar, preço é por quanto você quer vender e custo é quanto custa para fazer, né? Então, se você quer ganhar dinheiro, né, você tem que trabalhar em duas etapas, né? Reduzir custo e aumentar o valor, porque preço é o mercado que faz. Né? Quando alguém diz, não, essa medida vai reduzir preço, é mentira. Porque não é quem produz, nem o governo que define qual é o custo. Quem define o custo é o mercado. E o mercado define pelo valor que ele dá. Então, se ele acha, por exemplo, uma destilaria, normalmente uma destilaria que tem numa região mais afastada, a marca dela é mais forte do que a marca do posto. Então, se ela resolver licenciar a marca dela para a bomba do etanol, talvez o etanol desse posto passe a valer até mais do que dele comprando numa distribuidora pequena que ninguém sabe quem é. Então, olha, esse etanol, ele não é da distribuidora XY, esse etanol é da destilaria do seu Zezinho. Então, a gente vai ter que esperar, ver como é que o mercado vai agir, né? Quer dizer, quando o governo faz, não, mas isso vai reduzir custo. Eu sempre me lembro da Dilma, né? Ela ia fazer um montão de ações para diminuir o preço da energia elétrica, lembra disso? E nós estamos pagando até hoje, né? A tarifa. Preço é o mercado. Quer dizer, se tiver muita gente querendo comprar, como você falou, e pouca oferta, demanda maior do que a oferta, sobe preço. Agora, o mercado vai continuar do mesmo tamanho, né? Quer dizer, isso vai acontecer no começo, né? Depois que se arrumar, né? Depois que der a freada no caminhão das melancias, aí se arruma, né?
Eu acho que vai ter um período aí de freagem das melancias. Beleza, show de bola. Doutor Marcelo, essa MP trouxe uma novidade aí que não vi ninguém comentando, falando aí nos comentários, que é o TRR, né? O transportador, revendedor, retalhista, a permissão para que ele venda etanol. O que a gente pode passar aqui para a revenda sobre essa novidade aí? Essa novidade me parece bastante... Te confesso que não fiquei surpreso, né? Já existe outros movimentos, outras intenções de liberar também, não só o etanol, mas também a própria gasolina para o TRR. Acho, né, salvo uma profunda reflexão, acho que esse ponto deve permanecer. Né? Acho que os nossos políticos vão manter isso, ou na aprovação da medida provisória, ou numa futura alteração da lei do petróleo. Né? Pelo que eu tenho sentido, pelo que eu tenho conversado aí Brasil afora, essa ampliação da atuação de TRR me parece que vai acontecer. Voltando um pouquinho, falando sobre a questão do mercado, claro que nós estamos aqui botando a carreira na frente dos bois, porque falta muita coisa para acontecer até isso, mas eu acredito que, num primeiro momento, não traga um benefício de queda de preço ao consumidor, se a medida provisória ficar vigente e valendo, né, após o prazo dela. Eu acho que as usinas de etanol vão, sim, eu tinha que vender para vocês 10. Agora eu tenho um universo maior, agora a conversa é outra. Mas não vai ser tão maior assim, porque a maioria não vai ter acesso, a maioria das redes não vai ter acesso. Eu não sei, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, tu que lida diariamente com milhares de revendedores, tu acha, professor Luiz Henrique, o próprio Roberto, vocês acham que vai haver alguma organização, alguma movimentação, alguma estruturação da revenda para atuar nesses 120 dias de tramitação da medida provisória lá no Congresso Nacional? Ricardo teve hoje aí com o pessoal da Fé Combustíveis, né? Pode... Hoje eu estive no evento em Ipatinga também. Na verdade, estive lá até com o Paulo Miranda, também com o Cadu, presidente do Minas Petro. Na verdade, está todo mundo assim, um tanto quanto surpreso aí por essas mudanças. Eles também acreditavam que isso não iria ocorrer de fato, né? Até porque também não traz assim grandes benefícios, como o presidente diz que traz na prática, né? Na prática, a gente está vendo aí, o posto que é bandeirado vai ter que cumprir o contrato. O posto que não é bandeirado, ele já compra de qualquer um, e agora ele vai poder comprar da usina, mas normalmente o posto não bandeirado, ele tem, a média é 60 metros que ele tem de tancagem ali, e o etanol, normalmente ele tem uma tancagem pequena, tem uns 7 mil litros de etanol ali, 5, 7 mil litros, então ele vai ter que dividir um caminhão ou comprar na mão do atravessador. Então, às vezes o cara também está fora de um estado que é produtor, e às vezes, porventura, ele vai comprar mais caro do que ele compraria, às vezes, comprando da distribuidora. Ele vai preferir comprar na mão da distribuidora. Então, acho que abre oportunidades, mas na realidade mesmo, eu acho que nós todos estamos conversando aqui algumas hipóteses, né? Eu quero ver na prática daqui a 3, 4 meses ali, se de fato houve uma mudança. Eu queria devolver com a pergunta para o professor Luiz Henrique, que é o seguinte, que a minha preocupação maior é nessa questão do TRR. Por quê? Porque o professor pode me corrigir se eu estiver enganado. Os PAs que têm menos de 15 mil litros, eles não precisam comunicar a ANP, correto? Uhum. Então, a ANP, porventura, ela nem sabe quantos PAs que tem no Brasil. E agora, se eles começarem a vender também outros produtos, será que não vai haver um conflito com os postos?
Vai. Eu acho que vai sim, né? Porque eles não vão tirar mercado de distribuidora, até porque eles compram da distribuidora, né? Então vai ser difícil ele comprar de um cara e tirar o cliente do cara. A distribuidora tem que ser muito ruim para isso, né? Eles vão tirar mercado dos postos, né? Eu acho que muito do que o governo está fazendo é para consertar a burrada que eles fizeram de deixar. Na década de 90, a gente tinha 8 grandes distribuidoras entre 10% e 20% de participação de mercado. Hoje a gente tem 3 com 70%, umas 5 com entre 1 e 5%, e umas 90 com menos de 1%. Né? E a ANP diz, não, mas tem 90, não tem concorrência de mercado. É verdade. Pode ter 80 quitandas do lado do Carrefour, que o Carrefour quebra as 80 quitandas e continua vivendo. Então, não faz sentido. Esses 90, na verdade, para efeito de concorrência, não faz cosca para ninguém. Né? Eles agora estão tentando criar um mecanismo, né? E para que diminua essa concentração e permita a concorrência. E eu acho, vou falar uma bomba aqui que não é o que eu tenho de feeling, tá? Se bem que o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Maurice Albert, que fez aquela música Feeling, né? O resto, todo mundo que decide com feeling perde dinheiro, né? Se uma destilaria pode vender direto para um posto, uma refinaria também pode, né? Por que um pode e o outro não pode? Qual é a diferença de uma destilaria para uma refinaria pequena, por exemplo, de 10 mil, 20 mil, ou mesmo uma grande? Por que não? O que impede uma refinaria vender? O que impede uma refinaria vender é porque alguém faz aquilo para ela melhor do que ela faria. Se as distribuidoras se estruturarem, se elas forem competitivas, se elas fizerem tudo que estão fazendo, elas estão fazendo um trabalho muito bom, né? Tanto é que a Petrobras deu um lucro de 380 milhões no trimestre, né? 380. Eu saí da Ipiranga fechando o hotel aqui para comemorar, eu era gerente de planejamento, e nós comemoramos um lucro de 40 milhões. Né? Hoje eles ganham 380 por trimestre. No trimestre. Então, estão fazendo um trabalho muito bom, é isso mesmo que eles têm que fazer, está lá para ganhar dinheiro. Né? No mercado, né, de commodity, no mercado de um modo geral, né, tem uma regra, eu não preciso ser uma boa opção, basta eu ser a melhor. Né? Eu não preciso ser boa. Se eu sendo a melhor, posso ser até ruim, você vai comprar de mim, né? Eu sou a melhor, né? Então, eu acho que o mercado vai dar muita volta aí, viu? Eu acho que quem comprar essas refinarias vai verticalizar e não vai acabar com esse negócio de existir. Eu acho que distribuidora é excelente, vai durar, é muito bom, está dando lucro, mas tem que ser optativo. Tem que ser se agregar. Por que eu vou botar um elo na cadeia que não agrega? Então, acho que nós vamos viver momentos aí de grandes. A venda das refinarias, então, o mundo vai dar volta de cabeça para baixo. Essa venda das refinarias, do jeito que está sendo conduzida, é uma notória falta de conhecimento do mercado do governo. O governo não está sabendo conduzir isso. O governo transformou um baita monopólio em um monopólio grande e mais 5 médios. Mas vão continuar tudo monopólio. É inadmissível que a Petrobras continue com todas as refinarias da região sudeste, menos Betim. Mas então não vai ter concorrência na região sudeste. Mas em compensação, o árabe, que está 1.400 quilômetros lá do Rio de Janeiro e de Pernambuco, ele vai fazer a conta. Quanto é que custa para trazer para cá? É paridade de importação? Então, paridade de importação, pô. Eu vou cobrar. Não vai ficar com a Petrobras dizendo, não, eu estou paridade de importação menos um pouquinho. Não, ele vai botar o seguinte, olha, é paridade de importação, não quer atrás de caminhão. Não, e um outro detalhe, viu, Luiz? A gente precisa entender que quando a iniciativa privada está no meio do negócio, é competição, amigo. Não tem esse negócio de reserva de mercado. Eu vou citar o exemplo agora do consórcio formado pela Shell Company, a Mitsubishi Motors e uma terceira empresa de termoelétrica. Eles fecharam uma parceria para terminar a termo de gás, acho que é de Macaé, no Rio de Janeiro, se eu não me engano.
que vai terminar, vai concluir em 2020. E eles vão oferecer energia elétrica mais barata que hidrelétrica. Mas como? O acordo entre as três é que a Shell vai vender gás natural sem utilizar a paridade internacional. Ou seja, ele tem uma rentabilidade boa. Em vez de eu ganhar a paridade nacional, vou ganhar aqui 20%. Vendo o gás natural para esse consórcio dessas três empresas, que ela é sócia, fabrico, né, produzo a energia elétrica e vendo mais barato que uma hidrelétrica. Vou vender tudo. Roberto, essa termoelétrica não vai ficar fechada. E eu falei, se essas três pequenas empresas conseguem fazer isso, imagina o que vai acontecer quando essas 8 refinarias estiverem sem a regra da Petrobras. Não, Roberto, imagina... Agora, só um momentinho. Não, pode. Só em defesa das distribuidoras, com 3 pontos que mostram que o nosso parque petrolífero não foi feito para concorrência. Não. Primeiro, uma distribuidora, quando ela vai comprar gasolina A e diesel A da Petrobras, ela tem que passar o pedido 30 dias antes. 30 dias antes eu tenho que dizer quanto é que eu vou vender. Até aí tudo bem, é uma questão de previsibilidade. Só que é o seguinte, hoje é dia 11 de agosto, então o pedido eu vou fazer dia 11 de setembro, eu tenho que passar hoje o pedido. Eu passo o pedido. Recebo aquele produto 30 dias depois. Se eu não vender, se eu não puxar todo aquele produto, eu pago multa. Se eu quiser vender mais, eu vou derrubar o preço aqui, doutor Marcelo, eu vou derrubar o preço para poder... Eu quero ganhar mercado, eu quero fazer o que as fintechs fazem. Eu vou queimar margem para ganhar mercado, fazer uma carteira de clientes. Eu não posso, porque se eu comprar mais, eu pago multa. Eu pago multa. Outro detalhe, hoje, quantos centavos por litro? Os terminais. A minha tancagem, o meu espaço é controlado pela ANP. Eu tenho que homologar uma compra de espaço com a agência nacional. Eu não posso construir outro terminal, eu não posso construir outro tancagem se eu não pegar autorização. Eu não posso aumentar, eu não posso diminuir. É diferente dos outros mercados. É um mercado que não foi feito para competitividade. Não existe na nossa cadeia o pensamento assim, vamos tornar esse meio aqui competitivo. Por isso que eu digo que o governo ele erra achando que a competitividade está lá no pé da pirâmide. E digo mais, no ano que vem, se o preço do etanol não derrubar, não cair com essas ações, a culpa vai ser do posto revendedor. Estou errado? Imagina o seguinte, Roberto, imagina o seguinte, aqui na região sul, temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Temos uma refinaria, que é a refinaria Alberto Pasqualini, aqui no Rio Grande do Sul, está sendo negociada e adquirida pela Ipiranga. Santa Catarina não tem nenhuma refinaria operando. Paraná tem uma refinaria que está sendo negociada e comprada pela Shell. 2 empresas privadas. Não queria ser o estado de Santa Catarina no meio. O Rio Grande do Sul vai ter problema. Roberto, eu queria jogar... Uma parada. Desculpa. Para de operar uma dessas 2 refinarias. Quem é que vai socorrer o mercado consumidor? As próprias distribuidoras de cada estado. Hoje, quando a refinaria do Rio Grande do Sul, por qualquer motivo, tem que parar, há uma previsão e há uma estrutura logística que faz a refinaria do Paraná produzir mais e abastecer o Rio Grande do Sul enquanto tiver um problema. E agora que cada uma vai ser de um dono? Quem é que vai pagar esse custo? Vai ser nós, consumidores. E eu Roberto, desculpa, é só para completar essa história do gás que você falou, né? Isso vai acontecer aí no petróleo também. Imagina uma empresa que produz petróleo no Brasil, compra uma refinaria, né? Qual a alternativa que ele tem com aquele petróleo? Nos Estados Unidos ele não vende, é autossuficiente.
A Europa está diminuindo o consumo dia a dia. Ele tem que levar para a China, onde a Petrobras leva hoje. Bom, se o navio entrar cheio de combustível, quando chega na China, o marcador está em 3/4, né? Ele gasta 3/4. O que ele leva de petróleo, ele gasta uma boa porcentagem de óleo e combustível. Fazendo essa conta na ponta do lápis, esse é o preço que vale a pena ele vender para a refinaria dele. Então, ele vai vender petróleo por paridade exportação, que é o preço internacional menos o preço de levar até a China, que são os $10 mais ou menos. Ele vai dar uma competitividade para a refinaria muito grande, porque $10 é o dobro da margem de refino. E ele tem que vender logo porque está acabando. E está acabando, tem que ir. E se essa refinaria vender para a distribuidora dela, repassando esse benefício, ela quebra o mercado em volta da distribuidora, da refinaria. Então vão ser muitas coisas, né? Mercado aberto não é um mercado só de ir a Brasília, não. E a Brasília faz assessoria de imprensa, lobby, mas é uma de montar de infraestrutura. E se esse árabe faz um duto até o Centro-Oeste, até o norte do Centro-Oeste? Ele vai competir com o produto que sai de Paulinha? Quer dizer, nós estamos falando aí em grandes emoções. E o que eu quero ressaltar é o seguinte, é que o revendedor tem que se... Está naquele curso, né? O revendedor tem que se ligar em seguinte, aonde eu vou amarrar meu cavalo? Eu vou pular no bote que afunda ou vou pular no bote que navega? O revendedor tem que começar a entender como é que funciona esse mercado, senão ele faz um contrato de 10 anos em troca de um bônus e em menos tempo do que isso ele quebra. Não porque a distribuidora está prejudicando, mas porque a distribuidora está perdendo competitividade. É muito sério, né? Essa última fala do professor Luiz Henrique chegou a me arrepiar, porque essa previsão aí é complicada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor. Eu que tanto lhe acompanho lá no LinkedIn, o que o senhor enxerga para os próximos 10 anos da revenda? Olha, o doutor Marcelo, se você considerar margem, o preço de bomba menos o custo da distribuidora, margem total, correto? Você vai ver que um posto grande, com uma margem menor, sobrevive. Um posto pequeno e que não tem outras receitas, precisa de uma margem maior. Para ele ter uma margem maior, a distribuidora tem que vender mais barato. A distribuidora vender mais barato para o pequeno do que para o grande é uma inconsequência. Então, ou ele trata de aumentar o volume dele, aumentar a receita de outras coisas, ou ele vai quebrar. Porque um posto de 150 mil litros vendendo só combustível, em lugar nenhum do mundo sobrevive. Tá? Não é como era antigamente, que a ANP fazia a margem baseada num posto médio de 134 mil litros. Não, isso acabou. Isso não existe mais. Então, quando a Ipiranga comprou a Atlantic, a Ipiranga tinha 30 e poucos % do mercado do Rio Grande do Sul, você daí sabe disso, né? E a Atlantic tinha os 10%. Aí a Ipiranga começou a pensar o seguinte, mas tem 8 postos nessa avenida, 6 são meus. Eu preciso de ficar com 6 postos numa avenida que tem 8? Vamos pegar aí 4 e vamos investir nesses 4 e os outros 2 a gente entrega para alguém que queira operar aí, mas vamos sair desse negócio aí porque não interessa. Nós vamos estar roubando venda da gente mesmo. Pessoal, professor, desculpa, RJ, não é só porque a gente está aproximando aí do final, né, gente? Já são 9h30. Eu acho que valeria a pena aqui, só, RJ, a gente entrar no último debate, aí o professor puder nos ajudar, a questão essa pergunta aqui do Marcos Aurélio. Usinas vão pagar 100% do PIS e COFINS. Isso irá provocar eliminação das barrigas de aluguel? E algumas distribuidoras que hoje operam com liminar e não recolhem o PIS e COFINS. Concordo 100% com o Marco. Exatamente isso. Esse é o grande benefício, entendeu? Porque usina não vai sonegar. A não ser que seja um desespero e tal, mas acho que não vai. Ela tem muito a perder. Agora, a barriga de aluguel, né? O cara
Eu quando estava na refinaria de Manguinhos, eu tinha clientes que tinham 14 distribuidoras, entendeu? Caía eliminar de uma, ele apresentava outra, caía de outra, apresentava outra e tal. O cara viveu a vida. Aliás, esse cara era um cara que também produzia cigarros, né? E aí um dia perguntaram qual era a especialidade dele, ele respondeu: sonegar, né? Eu lido com produtos que têm alto imposto, né? Então isso tem que acabar, né? Não é possível. Eu acho que é surrealista você imaginar que no Brasil existe o devedor quanto mais. Devedor quanto mais é cobrador incompetente. Não é possível que você possa ter um devedor quanto mais. Já imaginou um serial killer quanto mais? Ele de 3 em 3 meses mata 30. Pô, não é possível que tenha isso, pô. Devedor quanto mais é de uma boçalidade. Pô, o cara não pode ser devedor, praticar o mesmo crime no mesmo local com o mesmo produto há 20 anos. Ou tem conivência ou tem burrice. Um dos dois. Eu vou lhe dizer que o sistema é burro. Não, eu também acho que é burro. Eu acho que é burro propositalmente, né? Propositalmente, né? Muitas vezes a lei é feita com certa subjetividade, né? Para dar um certo conforto, né? Tem sempre lá. Depois eles vão até para o Supremo, né? Esses que enxergam as coisas do lado ao contrário, eles vão para o Supremo. Mas tem muitos caras do 1º grau, 2º grau aí que tem um entendimento meio surrealista, né? Beleza. O RJ, então, gente, eu acho que a gente pode ir caminhando aí para as considerações finais, que revendedor acorda amanhã cedo, né? Tem que trabalhar cedinho também. Mas antes das considerações, eu queria, de antemão, agradecer todos que estão conosco aqui. Hoje batemos aí quase 190 revendedores, muito legal, muita gente buscando conteúdo. Eu fico muito feliz, principalmente quando eu vejo ali alguns nomes, alguns revendedores de cidades pequenininhas, de locais distantes do Brasil, porque às vezes, apesar de toda atuação sindical, a gente sabe que o Brasil é muito grande e acaba alguns cantões do Brasil ali ficando distante, né? Então, acaba que vem aqui, tem o conhecimento todo do professor Luiz Henrique, do escritório Della Torres, o RJ aí com a gente, que isso acaba tirando dúvidas e diminuindo aquele medo, né? Aquele anseio do revendedor, que toda mudança que fala, porque eu falo, o revendedor hoje ele ganha tão pouco que a gente comemora quando sobra no final do ano 3% líquido, né? Então, qualquer mudança pode impactar muito no nosso negócio. Mas eu queria até primeiro passar para o RJ para a consideração final dele, eu queria colocar aqui um link, gente, que o RJ, ele está fazendo mais um vídeo daquele que vai viralizar no nosso mercado. No último vídeo do RJ ali, eu falei, pô, RJ, manda a conta, porque você fez um vídeo tão bacana, você pagou ele todo, e nós, revendedores, fomos beneficiados com isso. E eu falei, porra, nos próximos ali, vamos tentar trazer o revendedor, que se cada revendedor contribuir com R$50 ali, a gente fecha a conta e faz um vídeo que, às vezes, pode mudar o que o próprio consumidor final pensa do nosso mercado, né? Porque acaba que aqui a gente impacta muito os revendedores, mas o motorista, o consumidor final, a gente sabe que um vai compartilhando um vídeo que compartilha com o outro, que entende a realidade do revendedor. Eu queria que o RJ falasse um pouquinho desse novo vídeo que ele vai fazer agora. Eu coloquei o link aí para quem quiser contribuir, independente do valor, né, RJ? Mas qualquer ajuda é de bom grado e queria te agradecer aí até pela condução aí, porque eu falei, pô, RJ, eu tô meio desconectado, que hoje eu viajei, fiquei sem telefone e você pode aí me ajudar a conduzir, RJ. Obrigado e fala um pouquinho aí, meu amigo. Eu me senti o Luciano Huck assumindo o dominante botão, pai. Eu falei, caramba, cadê aqui até?
O pessoal do marketing do Clube Petro me ajudou bastante aí, mas top. Pessoal, eu não consegui fazer uma contagem, mas a contagem manual que eu fiz, o último vídeo chegou a 5 milhões de visualizações. Senador Cajuru republicou, teve um deputado estadual do Ceará que teve quase 750 mil visualizações só nele, só no perfil dele. O que me motivou mais a fazer esse segundo filme foi quando eu criei uma conta no TikTok e encontrei lá uma menina que publicou esse vídeo lá e foram mais de 350 mil visualizações no TikTok dela. E quando você olhava os outros vídeos dela, era 1.600. E esse vídeo no perfil dela deu quase 400 mil, foi 300 e tantas mil visualizações. São pessoas que estão vendo, estão comentando, né? Estão adquirindo a ideia. Esse vídeo, vou dar um spoilerzinho para vocês, mas a ideia é como o consumidor brasileiro reclama do preço da gasolina, não reclama? Você chega para um frentista, e aí, o pessoal reclama do preço aqui? Reclama. Como seria se esse consumidor reclamasse em outros tipos de comércio? Né? E aí a gente vai fazer um vídeo bem humorístico, bem relacionado para dar o start de que às vezes a gente reclama indevidamente. Então, esse vídeo tem uma produtora, tem diretor, vai ser um vídeo muito bem produzido e eu peço a ajuda de vocês com essa vaquinha. Não só questão financeira, tá, pessoal? Eu sempre peço, pessoal, cara, comenta no canal. Quando você acha... Eu recebo muito feedback pelo WhatsApp. Poxa, cara, aquele vídeo que você colocou, aquilo que você comentou é legal. Cara, comenta lá. Porque o algoritmo das redes sociais, quando você faz um comentário lá, ele entende que aquele conteúdo é relevante para você e ele vai tentar disponibilizar esse conteúdo para pessoas que têm um perfil parecido com você. Então, se você é dono de posto, você curte coisas relacionadas num perfil muito parecido com o dono de posto, o YouTube ele vai pegar esse conteúdo e vai jogar para pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Porque o YouTube ele não quer ganhar dinheiro, não quer que você pague a exposição. Ele quer ter o melhor conteúdo. E o melhor, como é que ele sabe que o conteúdo é bom? Quando as pessoas comentam. Certo? Então, eu peço a ajuda de vocês. Lembrem-se disso quando o Nélio Vanderlei, quando o Vladimir postar conteúdo, quando o Clube Petro postar vídeos, os aulões do Clube Petro, eu sempre peço o pessoal, gente, curte aí. A gente tem agora 143 pessoas assistindo e somente 62 pessoas curtiram o vídeo. Né? Então, é uma forma que não custa nada para vocês, que vocês podem ajudar a impulsionar esse conteúdo para outras pessoas. Né? O canal da RJ vai ganhar dinheiro, vai demorar tanto ainda para ganhar dinheiro, está tão longe da qualificação. A gente já atingiu a quantidade de seguidores, mas ainda tem um monte de obrigatoriedades para atingir. Então, o objetivo não é isso. O que eu quero é que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas, que mais pessoas entendam como é que funciona, que a revenda é tão vítima quanto o consumidor desse problema, né? Então, fica o recadinho aí. Quem ainda não curtiu, não segue o canal da RJ, procura lá no YouTube, o canal da RJ, não tem erro. Tá? Quem puder, pode compartilhar com a vaquinha, tá certo? Eu não abri isso, nem Ricardo sabe, acho que eu só comentei isso com o Leandro, que eu disse para ele o seguinte, olha, eu vou disponibilizar o vídeo antecipadamente para todos que contribuíram na vaquinha. Então, vocês vão ser os primeiros a assistirem o vídeo antes da gente publicar nas redes sociais. Ok? Muito obrigado, Ricardo, pelo convite, pela confiança. Obrigado, doutor Marcelo, que explicação ótima. Professor Luiz, nem digo nada, sou fã de carteirinha. Não concordo com tudo. Lógico. Ainda bem, né? Esse prazer e essa felicidade de se respeitar mutuamente, mas é um cara, é uma enciclopédia viva e eu me delicio aqui só de ficar ouvindo. E também lembrar, viu, Ricardo, o professor Luiz Henrique Santos, ele lançou um curso inédito no Brasil.
Eu vejo que o setor de farmacêutico tem esse curso, os representantes de propagandistas têm curso especializado para formar profissionais da área. A eólica tem cursos especializados profissionais para formar os profissionais da área. Você vê o Borja forma os frentistas, gerentes e tal, e o professor Luiz Henrique Santos lançou um curso, uma carga horária excepcional para formação de profissionais da área. Então, distribuidoras, redes de postos. Galera, vamos trazer, eu já estou batalhando aqui para trazer esse curso aqui para o Nordeste, mas vamos fazer esse curso acontecer. Tá ok? Muito obrigado, acho que eu falei demais. Acabou. RJ, obrigado, RJ. Sabe aí que convite para você está sempre feito aí, quando quiser voltar aí a gente faz mais um bate-papo. Professor Luiz Henrique, queria aí também, de antemão, te agradecer por tudo aí, por todo esse conhecimento, por explicar assim de uma forma tão simples para nós, revendedores, e que o senhor fizesse aí suas considerações finais, falasse um pouquinho mais desse curso aí, como é que a gente pode fazer aí para o mercado, não sei se vai ter um foco também em revendedores, não? Conta um pouquinho para a gente. O curso, a pretensão dele, né, é que as pessoas do setor tenham uma visão geral da cadeia, né? No setor petróleo, a gente tem basicamente 3 margens, né? Quer dizer, considerando o posto 4. Você tem uma margem quando produz petróleo, tem uma margem quando refina, tem uma margem quando distribui e tem uma margem quando revende, né? As empresas, grandes empresas de petróleo no mundo, elas são integradas, como nós vamos voltar a ver no Brasil agora, com a Shell, por exemplo, comprando uma refinaria, produzindo petróleo e distribuindo. Quem é integrado pode definir em que elo vai fazer lucro e em que elo vai fazer prejuízo. Então, se você atua em 3 elos e o outro, teu concorrente, só atua em 2, você faz lucro onde ele não atua e faz prejuízo onde ele atua e quebra ele rapidinho. É assim que funciona o mundo, né? Não tem inocente nesse negócio. Então, a ideia é que as pessoas entendam como é que funciona, quais são as vantagens competitivas de quem está no mercado, quem vai entrar no mercado, com quem eu vou me aliar, né? Porque você fazer um contrato de 5 anos com uma empresa, se você não sabe se ela vai ser competitiva dentro de 2 anos, se ela vai ser... É muito arriscado. Então, pelo menos a ideia é que as pessoas entendam quais são os efeitos que lá atrás na cadeia acontecem, que vão ter consequências lá na ponta, mas que você não está nem esperando. É mais ou menos como morrer de caída de um cometa, né? O cometa está vindo, né? Você está feliz da vida, fazendo seu churrasco, mas o cometa está vindo. Se você tiver pelo menos a chance de saber que o cometa está vindo, você pelo menos tem a chance de correr para um lugar mais longe e morrer depois, né? Talvez morra. Mas eu gosto muito da categoria dos revendedores, torço muito, né? Já fui, de tudo que eu fiz na vida, ser revendedor foi o mais difícil. Quando você trabalha em empresa grande, você, quando tem um problema tributário, chama o contador, chama o tributarista. Quando você tem um problema de RH, você chama uma psicóloga. Quando você é revendedor, você tem um programa, você olha para um lado, olha para o outro e fala, é meu, né? Esse é meu e ninguém tasca, né? E aí você vai para o botequim, toma 3 doses de cachaça e fica pensando, como é que eu resolvo isso, né? Então, eu acho que o revendedor é um herói, mas ele tem alguns problemas que ele precisa resolver. Primeiro, essa inércia de mudança, né? A gente chama isso de profissional Gabriela, né? Profissional Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, cara, mas não seja mais assim no futuro que você vai se ferrar. Mude. Não fica tudo que aparece, apareceu o delírio, eu sou contra, eu sou contra. Não. Aproveite e vê o que tem de oportunidade para você nessa mudança. Que limonada você pode fazer com esse limão? Né? O Einstein tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que insanidade, dizia, né? Insanidade é você fazer sempre do mesmo jeito e ficar torcendo por um resultado melhor. Né? Se o resultado não está bom, cara, muda. Você faz a porcaria da batata frita, sempre do mesmo jeito, e todo mundo acha que fica uma porcaria, e você faz da outra vez do mesmo jeito e fica torcendo para dar certo, não vai. Pô, não
vai dar certo. Então, mude, cara. Procure veja novas receitas, novas fontes de rentabilizar. Né? Eu tinha um chefe na Ipiranga que dizia: os postos estão nas melhores esquinas do Brasil. Né? É um absurdo você ter uma esquina tão valorizada para vender um produto que dá uma margem tão pequena. Ponha outras coisas, né? E se informe. Né? Se informe, se mantenha informado, né? Porque realmente a distribuidora não dá a cobertura que dava no passado, o doutor Marcelo deve lembrar disso, né? Antigamente a gente assinava contrato de olho fechado, né? Hoje, nem levando para o advogado, você se sente seguro em assinar. E o mercado vai mudar muito, a disputa vai ser muito cruel, e se prepare, porque quem lutar, quem resistir, os que sobreviverem vão ficar muito bem. Mas primeiro precisa passar da peneira. Boa sorte para todos vocês. Eu admiro muito a força de vocês e torço junto. E me coloco à disposição no WhatsApp, qualquer coisa, alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda. Eu estou aposentado, estou trabalhando bem menos do que eu devia. Então, eu me coloco à disposição para ajudar, tá bom? Um abraço, obrigado, boa noite, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu coloquei também, professor, aqui o seu LinkedIn, aqui o RJ escreveu, tá. Eu coloquei ele, que já tem os revendedores aqui querendo seu LinkedIn aí, às vezes alguma dúvida, né? Tá aí na tela aí, tá, gente? Se precisar. Direto aí também de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul aí, a gente tem nosso amigo doutor Marcelo de la Torres, doutora Paula e doutora Edneia. Até essas altas horas da noite, aí quase 10 horas da noite, eu queria agradecer vocês, também comunicar a todos aí no mercado também que a gente fez uma parceria bem bacana do Clube Petro com o de la Torres, onde ali o doutor Marcelo, ele propôs assim, um modelo de negócio diferente quando vinha do Clube Petro, até uma atenção especial para o revendedor, porque ele sabe ali que a gente acaba ajudando muitos revendedores e às vezes são revendedores pequenos aí que precisam de uma orientação, às vezes vão assinar um contrato com a distribuidora, ele não está afiliado a um sindicato, não tem uma pessoa próxima que possa o ajudar, gente. Eu sempre falo, procure uma assessoria antes de assinar o contrato, né? Problema é que a gente sabe que 90% acaba de assinar e aí vai procurar um advogado, algum especialista, né? E eu queria dar essas últimas considerações aí para vocês aí, doutora Paula, doutor Marcelo e doutora Edneia, e agradecer também a presença de vocês. E só uma coisa, antes, RJ falou para a galera dar uma curtida lá, já foi para 80 e poucos, gente. A gente tem 126 pessoas, vão dar a curtida, né, RJ? Obrigado, gente. Doutor Marcelo, a palavra com vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de ter essa imensa honra de, junto com o professor Luiz Henrique, o RJ, aí, eu sou grande fã do RJ, assisto o canal dele, inclusive quando eu for ao Rio Grande do Norte, que está previsto aí para os próximos dias, eu vou lá buscar um autógrafo dele e bater uma foto. Tomar um café, comer um camarão. Camarão como não tem aí, viu? Tem aqui. Mas isso, o Nélio, o pessoal aí do Rio Grande do Norte já me levou para o meu camarão daí. Grande prazer em estar nesse debate aí junto contigo. Se for ao Rio Grande do Norte, eu vou bater uma foto com o autógrafo. Ricardo, tens razão, né? Um dos fatores que a gente viu nos últimos anos, aí com a parceria do Clube Petro, é que a imensa maioria dos revendedores não tem acesso a uma informação um pouco mais qualificada, um pouco mais especializada. E a parceria do escritório com o Clube Petro, a gente acabou tendo acesso a revendedores que nós não teríamos acesso e nem ele é nós. Muitos. Acho que o nosso primeiro cliente aí que tivemos em parceria foi um pequeno lá do interior de Pernambuco. Não sei se tu recordas, Lembro. Lá que teve um problema com a distribuidora no sertão de Pernambuco. Né? Uhum. E hoje, com a tecnologia, WhatsApp, Google Meet, essas coisas, hoje é muito tranquilo prestar informação para todo mundo, em qualquer lugar.
E de lá para cá, nós fizemos ótimos atendimentos a ótimos clientes do Clube Petro. O Marlon aí, que trabalha com o Ricardo, eu acho que nos manda diariamente 1 ou 2 parceiros do Clube Petro para tirar dúvidas. A gente está à disposição de todo mundo. Nem todas as dúvidas nós temos essa resposta, mas na maioria das vezes a gente conhece o contrato, conhece as artimanhas do mercado, né? E eu vou ficar atento à aprovação dessa medida provisória, porque eu estou achando que vai acontecer muita coisa e ela não vai ser aprovada. Acho que foi um tiro no pé do governo federal. Eu só gostaria de finalizar, fazer um agradecimento para o pessoal do marketing do Clube Petro, que hoje também passamos aí a tarde fazendo os ajustes para dar tudo certo, né, para podermos sair debatendo sobre a medida provisória. Nosso muito obrigado também para o pessoal do marketing. Então, parabéns. Valeu. Abraço a todos aí. Estamos sempre à disposição aí para os clientes do Clube Petro. Boa noite, gente. Obrigado Boa noite. a todos. E quarta que vem estaremos de volta aí, gente. Um grande abraço. Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Obrigado.